Meu nome é Antônio. Tenho 53 anos e desde que me entendo por gente, conheço cada palmo desta fazenda como conheço as linhas das minhas próprias mãos. Aprendi a ler o tempo olhando para as nuvens antes de qualquer aplicativo inventado. Aprendi a reconhecer doença no gado pelo jeito que o animal anda. Aprendi a sentir quando vai chover no cheiro da terra antes mesmo de uma gota cair. Essas coisas meu pai me ensinou, e o pai dele ensinou ao meu pai. E assim foi passando de mão em mão, como se fosse herança mais importante do que a terra em si. E a terra existe. Está aqui, firme, como sempre esteve. O problema é que tem dias em que ela parece grande demais para um homem só. Herdei essa fazenda quando meu pai morreu, já faz quase 20 anos. Naquele tempo eu tinha Conceição do meu lado, e a terra parecia menor, mais viva, mais cheia de sentido. Conceição não era mulher de ficar parada. Ela cuidava da horta, cuidava da casa, cuidava de mim. Sabia fazer um café de manhã cedo que o cheiro acordava antes do sol. Quando ela ria, os cachorros vinham correndo como se tivesse chamado. Era desse tipo de mulher que transforma o lugar em que vive só pela presença. 6 anos atrás, num sábado de manhã que começou igual a todos os outros, Conceição teve um derrame enquanto varria o terreiro. Caiu e não acordou mais. De lá para cá, a fazenda continuou sendo fazenda. O gado continuou comendo, os peões continuaram trabalhando, a cerca continuou de pé. Mas a casa ficou diferente, ficou com um espaço que nenhuma mobília consegue preencher, uma ausência que você sente mais forte justamente quando está rodeado de barulho, porque quando o barulho vai embora e sobra o silêncio, você percebe que não tem com quem dividir aquilo. Os peões chegam cedo e vão embora antes de escurecer. De dia, ainda existe vida no terreiro. O gado muge lá no fundo do pasto, os cachorros correm, os pássaros do cerrado fazem aquele barulho miúdo que só quem vive no campo reconhece. Mas quando o sol começa a descer e a luz muda de tom, quando o laranja vai tomando conta do céu e o cerrado esfria um pouco, eu sei que em pouco tempo vai sobrar só eu. Naquela tarde específica, eu saía do pasto de baixo, depois de checar umas cercas, que um dos peões havia me avisado que estava bambas. Estava montado no Trovão, meu cavalo baio de quase 12 anos, um animal que me conhece melhor do que muita gente. Trovão é desse tipo de cavalo que você não precisa comandar com força. Você só pensa em virar e ele já começa a virar. Anos de caminhada junto faz isso com um cavalo bom. O sol descia pesado sobre o cerrado goiano naquela tarde, como ele costuma fazer nessa época do ano. Não uma descida rápida, uma descida lenta, preguiçosa, que vai pintando o céu de laranja e cobre aos poucos, como se alguém estivesse derramando tinta com calma. Aqui no interior, o sol não vai embora com pressa. Ele parece cansado, como se também estivesse farto de iluminar sempre as mesmas cercas, os mesmos pastos e a mesma casa silenciosa que me esperava no fim do dia. Eu seguia pela estrada de terra que corta a fazenda no meio, estrada que conheço de tanto andar que consigo percorrer de olho fechado. A poeira levantava nas patas de Trovão e ficava suspensa no ar parado da tarde. Não tinha vento naquela hora. Só aquele calor seco do cerrado que fica impregnado na roupa, na pele, no chapéu de palha. O tipo de calor que cansa não pelo movimento, mas pela persistência. Eu estava pensando em Conceição. Penso nela toda a tarde quando o sol começa a descer assim. Não sei explicar direito o motivo. Talvez seja porque era esse o horário que ela gostava de sentar na varanda com um copo de água gelada e ficar olhando para o cerrado sem falar nada. Ela chamava aquilo de a hora mais bonita do dia. Eu nunca entendi muito bem o que ela queria dizer. Hoje entendo de um jeito que dói. Foi Trovão quem percebeu primeiro. Ele parou de repente, sem que eu tivesse pedido. Os cavalos fazem isso quando sentem algo errado. As orelhas foram para cima, as narinas abriram, o pescoço esticou para a frente. Quem não conhece cavalo pode achar que é comportamento normal.
Mas quem convive com esses animais há décadas sabe que quando um cavalo bom para assim, existe um motivo. Levantei no estribo e olhei para a frente. E vi, no meio da estrada de terra, a uns 200 metros de mim, uma mulher puxava um cavalo pela corda. Um cavalo que eu reconheci antes mesmo de enxergar a cor direito. Era Relâmpago. Reconheci pelo porte, pelo jeito que ele carregava a cabeça, pela cor manchada que não tinha outra igual em toda a região. Relâmpago era meu melhor cavalo, fruto de anos de cuidado, de escolha de raça, de paciência e de um investimento que poucos homens do campo fariam sem pensar duas vezes. Aquele animal valia mais do que muita coisa nessa fazenda. E não era questão de dinheiro somente, era questão de tempo, de dedicação, de história. E uma mulher que eu nunca havia visto na vida estava puxando ele pela estrada de terra como se fosse levar embora. Senti a raiva subir rápido, do estômago para o peito, desse jeito que a raiva sobe quando você entende de uma vez só o que está acontecendo. Mas Trovão não avançou. Ele ficou parado, as orelhas ainda em pé, como se estivesse esperando eu pensar melhor. Observei por mais alguns segundos. A mulher não parecia estar agindo com calma. Ela puxava o cavalo com pressa, mas era uma pressa diferente da de quem está fugindo porque quer. Era a pressa de quem foge porque não tem escolha. A cada poucos passos, ela olhava para trás, não com o olhar de quem teme ser pego fazendo algo errado, mas com o olhar de quem teme que o tempo esteja acabando. Havia algo naquela cena que não se encaixava no que minha cabeça queria chamar de roubo simples. Mesmo assim, era meu cavalo. Fiz Trovão andar devagar. Controlei a respiração. Fui me aproximando com cuidado, sem galope, sem grito. No campo você aprende que chegar fazendo barulho nem sempre é a melhor escolha. Às vezes, devagar, você enxerga mais do que correndo. A mulher ainda não tinha me visto. Trovão pisou numa graveta seca que estourou sob a pata com um estalo seco. Ela virou rápido. Quando me viu montado ali, parada no meio da estrada com meu cavalo na mão, ela congelou completamente. Não correu, não soltou a corda, não gritou. Ficou parada, segurando a corda com as duas mãos, me olhando com uma expressão que eu não sabia ainda como classificar. Não era culpa, não era maldade, era outra coisa. Desci de Trovão devagar, com os olhos nela o tempo todo. Me aproximei até ficar a uns 10 metros de distância. Ela não recuou. Relâmpago me reconheceu e virou a cabeça na minha direção. "Você sabe de quem é esse cavalo?" perguntei. Ela abaixou a cabeça. O vento passou naquele momento, levantando uma nuvem fina de poeira entre nós dois, e foi embora. O cerrado ficou quieto de novo. Ela não respondeu. Então por que está tentando fugir com ele? O sol já estava mais baixo. A sombra das árvores do cerrado se esticava pela estrada de terra, e o laranja do céu começava a escurecer para um tom mais profundo. Aquela tarde ia acabando, e eu estava parado ali no meio da estrada com um nó de raiva e confusão no peito, esperando uma resposta que demorava a vir. Quando ela finalmente levantou o rosto, eu vi os olhos dela. Eram olhos vermelhos, inchados, cansados de um jeito que não era só de sono. Era o cansaço de quem carregou peso demais por tempo demais, sozinha demais. Eram olhos que já tinham chorado tudo que podiam chorar e que agora estavam apenas secos, como a terra do cerrado, depois de meses sem chuva. A raiva que estava subindo no meu peito encontrou aqueles olhos e, por um segundo, não soube mais onde ir. "Por quê?" repeti com mais calma dessa vez. Ela respirou fundo. O peito subiu e desceu uma vez devagar. Olhou para o chão, olhou para Relâmpago, olhou para mim e disse uma frase que me deixou sem reação nenhuma. "Porque meu filho vai morrer", falou assim, direto, sem choro, sem drama, sem pedir desculpa, só aquilo. 4 palavras que caíram no silêncio do cerrado como pedra em água parada. Fiquei olhando para ela sem saber o que falar.
O vento voltou de mansinho, passou entre as folhas dos pequizeiros na beira da estrada e foi embora de novo. Relâmpago bufou baixinho. Trovão ficou quieto atrás de mim. Naquele momento, no meio daquela estrada de terra, com o sol quase sumindo no horizonte, percebi que aquela tarde não ia terminar do jeito que eu tinha esperado quando saí para checar as cercas. "Me explica isso", falei. E ela explicou. Uma mãe no limite. O nome dela era Helena. Ela não pediu para sentar. Ficou parada ali mesmo, no meio da estrada de terra, com a corda de relâmpago ainda nas mãos, e foi contando tudo com aquela voz baixa de quem já não tem mais energia para enfeitar nada. Uma voz que ia saindo devagar, como água passando por rachadura em pedra, sem pressa porque já não havia mais nada a esconder. Ouvi tudo sem interromper. Tem situações na vida em que a pessoa não precisa de pergunta. Precisa apenas que alguém fique quieto e escute de verdade. E eu fiquei. Fiquei parado com as rédeas de trovão na mão, o chapéu na cabeça, o sol descendo atrás de mim, e deixei Helena falar. O filho dela se chamava Miguel, tinha 5 anos. 5 anos é uma idade que cabe inteira na palma da mão. É a idade do menino que ainda pergunta por que o céu é azul, que ainda acredita que pai e mãe podem resolver qualquer coisa, que ainda dorme abraçado num bicho de pelúcia sem nenhuma vergonha do mundo. É uma idade que não deveria conhecer hospital, não deveria conhecer médico preocupado, não deveria conhecer a palavra que Helena pronunciou com aquela calma dolorosa de quem já repetiu ela tantas vezes que parou de se assustar com o som. Leucemia. Miguel tinha leucemia, uma doença no sangue que o médico da cidade havia diagnosticado fazia pouco mais de 2 meses, depois de semanas de febre que não passava, de cansaço que não era cansaço normal de criança, de um menino que foi ficando mais quieto, mais pálido, mais leve do que deveria estar ficando. O médico havia explicado que o tratamento existia, que havia solução, que o caso de Miguel, se tratado no tempo certo, tinha chance real. Mas o tratamento custava dinheiro. Não era um valor absurdo para quem tem condição, mas para Helena era uma montanha. Perguntei com cuidado sobre o marido. Ela demorou 1 segundo antes de responder. O marido se chamava Rogério. E Rogério havia sumido meses antes, envolvido com roubo de gado na região. Quando a polícia começou a apertar, ele simplesmente foi embora. Não avisou, não deixou dinheiro, não mandou notícia. Desapareceu como fumaça com vento e deixou Helena para trás com tudo que ele deveria ter ajudado a carregar. Deixou Helena grávida. Ela falou isso olhando para o lado, não para mim. Olhou para o cerrado ali na beira da estrada, para aquelas árvores tortas de galhos retorcidos que o cerrado cria do jeito que ele bem entende. E ficou olhando por um momento como se estivesse verificando se ainda conseguia dizer aquilo sem cair. Conseguiu. Continuou. Sem o marido e com Miguel cada vez mais doente, Helena começou a vender o que tinha. Primeiro, as coisas que pareciam menos importantes, as que ela achava que ia conseguir repor um dia. A televisão foi a primeira, depois o fogão a gás, e ela voltou para o fogareiro de lenha como nos tempos antigos. Depois a geladeira. Depois alguns móveis. Depois a cama em que ela dormia. E passou a dormir num colchão no chão do quarto de Miguel para ficar perto caso ele precisasse de algo durante a noite. Juntou tudo o que conseguiu. Mesmo assim, ficou longe do suficiente. Na noite anterior, o médico havia ligado para ela. Não foi uma ligação de rotina. Foi uma ligação daquelas que você sente pelo tom antes mesmo de entender as palavras. O médico disse que o estado de Miguel havia piorado mais rápido do que ele esperava. Disse que se o tratamento não começasse em poucos dias, o menino não ia resistir. Poucos dias. Ela ficou a noite inteira acordada, sentada na beira do colchão onde Miguel dormia, ouvindo a respiração do filho, contando as horas, tentando pensar em alguma saída que ainda não tivesse tentado.
De madrugada, ouviu os vizinhos conversarem sobre um cavalo valioso de uma fazenda próxima. Um animal de raça, disse um deles, que valia dinheiro suficiente para resolver muita coisa. Meu cavalo. Na manhã seguinte, ela esperou Miguel adormecer, cobriu ele com o lençol e saiu andando. Caminhou quilômetros pelo cerrado, sozinha, grávida, com o sol batendo na cabeça. Atravessou a cerca do fundo da minha fazenda e foi até o pasto, onde Relâmpago estava solto com os outros animais. Entrou sem que ninguém visse, colocou a corda no pescoço do cavalo e saiu pela estrada de terra, tentando ir embora antes que alguém aparecesse. Não tinha plano depois disso. Não sabia exatamente para quem ia vender, não sabia quanto ia conseguir, não tinha certeza de nada. Só sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, antes que o tempo de Miguel acabasse completamente. Quando ela terminou de contar, ficou olhando para o chão. Não pediu desculpa, não pediu misericórdia, não chorou. Estava apenas parada ali, com os ombros levemente curvados e a corda ainda nas mãos, como alguém que fez tudo o que podia fazer. E agora estava esperando o mundo decidir o que fazer com ela. Fiquei em silêncio. Relâmpago caminhou devagar até mim, do jeito que ele sempre faz quando quer atenção, e encostou o focinho no meu braço. Fez isso desde potro. Toda vez que eu ficava quieto por tempo demais do lado dele, ele encostava o focinho no meu braço, como se estivesse perguntando alguma coisa. O sol havia desaparecido atrás do horizonte. O céu ainda tinha aquele tom arroxeado que dura pouco, o tom que fica entre o fim da tarde e o começo da noite, quando a luz não é mais uma coisa nem outra. Os grilos começaram a cantar lá no mato. Os pássaros foram ficando quietos. Olhei para Helena, olhei para Relâmpago, olhei para o caminho à minha frente. Pensei em Conceição. Pensei nela do jeito específico que penso quando preciso saber o que fazer e não sei. Ela tinha um jeito de enxergar as coisas que eu nunca tive. Dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa aparece quando a vida coloca alguém desesperado no caminho. Não dizia isso como lição de moral. Dizia como observação simples, como quem constata que vai chover porque as nuvens estão pesadas. Respirei fundo. O ar do cerrado naquela hora tem um cheiro diferente. Tem cheiro de terra esfriando, de capim úmido de orvalho que está começando a cair, de fumaça de algum fogão, a lenha distante que o vento traz de vez em quando. Um cheiro que eu conheço desde criança e que me acalma de um jeito que nada mais consegue. Onde está seu filho agora? Perguntei. Em casa, ela respondeu. Deixei ele dormindo. A voz saiu baixa, quase sem força. Mas havia algo nela que me atingiu direto no peito. Não era a fragilidade, era a firmeza por baixo da fragilidade. A firmeza de uma mãe que está no limite, mas que não desmoronou completamente, porque ainda tem um filho esperando ela chegar. Peguei as rédeas de Trovão com uma das mãos. Com a outra, peguei a corda de Relâmpago da mão de Helena com cuidado. Ela me deixou pegar sem resistir. Então vamos até lá, falei. Helena me olhou com uma expressão que eu não sei descrever direito. Era surpresa, mas não era só surpresa. Era aquele tipo de olhar de quem estava esperando o pior e não sabe exatamente o que fazer quando o pior não vem. O senhor vai chamar a polícia? Ela perguntou. Balancei a cabeça devagar. Não, primeiro quero conhecer esse menino. Ela ficou me olhando por um segundo como se estivesse verificando se eu estava falando sério. Devia estar parecendo sério o suficiente, porque ela não perguntou mais nada. Virou e começou a andar. Eu fui atrás, levando os 2 cavalos pela rédea, com o cerrado escurecendo ao redor e os grilos cantando cada vez mais alto na noite que estava chegando. A casa quase vazia. Caminhamos em silêncio a maior parte do tempo. Helena ia na frente, abrindo o caminho por uma trilha estreita que cortava o cerrado por fora da estrada principal. Um caminho que ela claramente conhecia bem, porque andava nele sem hesitar, mesmo com a luz diminuindo rapidamente ao redor.
Os pés dela levantavam poeira fina a cada passo, e eu ia atrás com trovão e relâmpago, ouvindo o som dos cascos dos cavalos na terra seca e o barulho crescente dos grilos tomando conta da noite. O cerrado à noite tem uma personalidade diferente do cerrado de dia. De dia ele é aberto, seco, honesto. Você enxerga longe, enxerga as árvores tortas, o capim amarelado, o céu imenso. Mas quando a luz vai embora, o cerrado fecha. As sombras das árvores se misturam, os sons mudam, e tudo aquilo que parecia simples durante o dia ganha uma profundidade diferente. Não é um lugar assustador para quem o conhece, mas é um lugar que lembra que a noite tem o próprio ritmo e que esse ritmo não espera por ninguém. Helena não falou durante o caminho. Eu também não forcei conversa. Tem horas em que a palavra certa é o silêncio, e eu aprendi isso com os anos. Aprendi que nem toda situação precisa ser preenchida com explicação ou com pergunta. Às vezes você só precisa andar do lado de alguém e deixar o caminho fazer o que o caminho faz. Depois de uns 20 minutos andando, a trilha abriu numa clareira pequena, e eu vi a casa. Era uma casa de madeira, pequena, de parede fina, com uma varanda estreita na frente que tinha um banco comprido pregado na tábua. A madeira estava escura de tempo, com manchas de umidade embaixo do telhado de zinco. Uma janela do lado direito tinha a vidraça quebrada e estava tapada com um pedaço de pano. A porta da frente estava fechada, mas não tinha cadeado, só um arame enrolado num prego que servia de tranca. Havia um pé de manga na frente, velho e torto, que estendia os galhos sobre metade da varanda, como se estivesse tentando dar sombra para a casa da melhor forma que conseguia. Embaixo da mangueira tinha um banco de tronco gasto de tanto uso. Não havia luz elétrica acesa. Uma lamparina de querosene pela janela da frente jogava uma luz amarela e fraca lá dentro. Helena desamarrou o arame da porta e empurrou. A madeira rangeu. Ela entrou primeiro e eu fiquei do lado de fora. Amarrei os cavalos no tronco da mangueira e esperei 1 segundo antes de entrar. Entrei tirando o chapéu. A casa tinha 2 cômodos. O que dava para a porta era sala e cozinha ao mesmo tempo. Havia uma mesa pequena de madeira com 2 cadeiras, um fogareiro de ferro no canto, uma prateleira com poucos mantimentos e nada mais. Sem geladeira, sem fogão a gás. Sem nenhum daqueles objetos que a gente trata como normais até o dia em que não estão mais lá. As paredes tinham alguns pregos, com roupas penduradas, e uma foto pequena desbotada pregada com fita. Mas eu não consegui ver direito quem estava na foto com a luz fraca da lamparina. No segundo cômodo, que era o quarto, havia um colchão no chão. E em cima do colchão estava Miguel. Helena foi até ele na ponta dos pés e se ajoelhou do lado. Colocou a mão na testa do menino com aquele gesto automático de mãe que faz isso tantas vezes que já nem pensa mais antes de fazer. Ficou com a mão ali por alguns segundos, os olhos fechados, como se estivesse medindo algo que não aparece em termômetro nenhum. Eu fiquei parado na entrada do quarto. Miguel estava dormindo. Mas não era o sono tranquilo de criança saudável. Era um sono pesado demais. O tipo de sono que não descansa, que deixa o rosto tenso mesmo fechado. Ele estava deitado de lado, com os joelhos levemente dobrados, abraçado a um bicho de pelúcia desbotado que devia ter sido urso algum dia, e agora era mais uma forma vaga de pano. O lençol estava dobrado até a cintura. Ele estava pálido. Não a palidez de quem está com frio ou com sono. Era uma palidez diferente, uma ausência de cor que vai além da pele, que você sente antes mesmo de colocar o dedo. A palidez de um corpo que está gastando energia que não tem para continuar fazendo o que precisa fazer. Era pequeno. Eu sei que criança de 5 anos é pequena por definição, mas Miguel parecia menor do que devia. Parecia que a doença havia tirado não só a cor, mas também um pouco do tamanho dele, como se estivesse encolhendo devagar. Fiquei olhando para aquele menino por um tempo que não sei medir.
e senti algo apertar no peito de um jeito que eu não sentia fazia muito tempo. Não era pena. Pena é uma coisa mais distante, mais confortável. Era outra coisa. Era aquele aperto que vem de dentro quando você vê algo que não deveria estar acontecendo e percebe que está ali perto o suficiente para fazer diferença. O mesmo aperto que senti no dia em que encontrei Conceição caída no terreiro e corri até ela, sabendo e não querendo saber ao mesmo tempo. Saí do quarto sem fazer barulho. Voltei para a sala, coloquei o chapéu em cima da mesa e tirei o celular do bolso da camisa. A bateria estava em 40%. O sinal era fraco, mas tinha. No cerrado você aprende a ser grato por sinal fraco, porque às vezes é tudo que você tem. Procurei o número do Dr. Geraldo na lista de contatos. Dr. Geraldo Mota era médico na cidade há mais de 30 anos. Um homem que eu conhecia desde antes de me tornar adulto, que havia tratado meu pai, que havia estado presente em momentos que não foram fáceis. Um médico de interior do tipo que ainda existe, que atende de madrugada sem reclamar e que conhece o nome da família do paciente antes de saber o diagnóstico. Ele atendeu no terceiro toque. "Antônio?", disse ele com aquela voz grave de quem fumou por 20 anos e parou tarde demais para o estrago já não ter sido feito. "Doutor Geraldo", falei baixo, saindo para a varanda para não acordar Miguel. "Tem um menino aqui que precisa começar um tratamento urgente. Leucemia. O médico que acompanha ele disse que é questão de poucos dias." Houve uma pausa curta. "Qual médico está acompanhando?" Voltei para dentro e perguntei a Helena em voz baixa o nome do médico. Ela falou: "Passei para o Dr. Geraldo." "Conheço ele", disse o Dr. Geraldo. "É bom médico. Se ele disse poucos dias, ele sabe o que está falando. Então preciso saber o que fazer e como fazer rápido." Outra pausa. "Antônio, esse tipo de tratamento tem custo. Você sabe disso." Olhei pela janela para o quarto onde Miguel dormia. Olhei para Helena, parada na entrada do quarto, com os braços cruzados sobre a barriga, olhando para o filho com aquele olhar de mãe que vigia mesmo quando não pode fazer mais nada. Olhei para o céu escuro lá fora, cheio de estrelas do jeito que o céu do cerrado fica quando não tem luz elétrica por perto para apagar elas. "Eu vou pagar", respondi. O Dr. Geraldo ficou quieto por um segundo. "Tudo bem", disse ele então. "Amanhã cedo você me liga com os dados do menino e a documentação que tiver. Eu ligo para o colega dele e a gente organiza o início do tratamento." "Obrigado, doutor." "Cuida disso, Antônio." Desliguei o telefone. Fiquei na varanda por um momento, com o celular na mão e o barulho dos grilos ao redor e o cheiro do cerrado à noite. Aquele cheiro de terra e capim e alguma coisa distante que queima, que eu nunca soube o nome, mas que sempre reconheço. De dentro do quarto veio uma voz, pequena, rouca de sono, fraca, mas presente. "Mamãe, quem é esse homem?" O coração parou por meio segundo. Ouvi Helena responder com a voz embargada. Aquela voz de mãe que tenta ser firme e não consegue completamente. "É alguém que Deus colocou no nosso caminho." Fiquei parado na varanda escutando aquela resposta ecoar dentro de mim. Não entrei no quarto naquele momento. Deixei Helena com o filho, deixei aquele momento ser deles, que era o que precisava ser. Sentei no banco de tronco embaixo da mangueira, do lado de fora, com trovão e relâmpago amarrados ali perto, os dois quietos e pacientes como cavalos bons são. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, ouvi a voz fraca de Miguel de novo, de dentro do quarto. "Ele vai me ajudar?" E Helena, depois de uma pausa que durou mais do que devia: "Vai, meu filho, vai sim." Olhei para as estrelas. Pensei em Conceição. Pensei que ela teria gostado de Helena, teria gostado da firmeza dela, daquela teimosia silenciosa de mãe que não deita enquanto o filho precisa. Teria sentado do lado dela naquela sala quase vazia,
teria feito um chá no fogareiro e teria ficado ali, conversando até de madrugada, sem precisar de muito mais do que isso para fazer alguém se sentir menos sozinho. Levantei do banco, amarrei os cavalos com mais cuidado e voltei para dentro. Helena tinha saído do quarto e estava sentada numa das cadeiras da mesa, com as mãos juntas em cima da madeira, olhando para nada. Sentei na outra cadeira. Amanhã cedo, falei. Você me dá os documentos que tiver de Miguel. O Dr. Geraldo vai organizar o início do tratamento. Ela me olhou. O senhor está falando sério. Não era pergunta. Era aquela frase que as pessoas fazem quando querem ter certeza de que não estão sonhando, de que o que estão ouvindo é real e não vai desfazer quando o sono acabar. Estou falando sério, confirmei. Ela abaixou os olhos para as mãos. Por um longo momento ficou em silêncio. Quando levantou o rosto de novo, os olhos estavam molhados, mas ela não deixou nenhuma lágrima cair. Segurou. Do mesmo jeito que havia segurado a tarde inteira. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Pensei na resposta por alguns segundos. Porque eu estava no caminho certo na hora certa, disse. E às vezes é só isso que precisa. Ela não respondeu. Mas assentiu com a cabeça uma vez, devagar, como quem aceita uma coisa que ainda não entende completamente, mas que reconhece como verdadeira. Levantei da cadeira, peguei o chapéu da mesa. Vou voltar para a fazenda. Amanhã cedo eu venho. Você garante que consegue passar a noite? Já passei muitas, ela disse. Era verdade. Via isso nos olhos dela. Então até amanhã, falei. Saí pela porta, desamarrei trovão, montei. Peguei a corda de relâmpago. Antes de ir, olhei uma última vez para a casa. A lamparina ainda acesa na janela. A luz amarela e fraca, iluminando o interior daquele lugar quase vazio, que precisava de muito mais do que eu podia dar, numa noite só, mas que tinha recebido pelo menos uma coisa. Uma promessa. E no interior do cerrado goiano. Promessa de homem que olha nos olhos quando faz ainda vale alguma coisa. Virei trovão para a estrada e fui embora pela noite, com as estrelas em cima e a poeira da terra seca embaixo, pensando no menino pálido, abraçado ao urso de pelúcia, e na mãe sentada na cadeira com as mãos juntas em cima da mesa, esperando o dia amanhecer. O que amanhã trouxe. Não dormi bem naquela noite. Não foi insônia do tipo que vem do nada, sem motivo, aquela que você fica virando na cama sem saber o que está te acordando. Foi uma vigília com rosto, com nome, com 5 anos de idade e uma palidez que não saía da minha cabeça por mais que eu fechasse os olhos e tentasse empurrar para o lado. Miguel. Fiquei deitado na minha cama larga, que desde a morte de Conceição parece maior do que deveria, olhando para o teto escuro e ouvindo os sons da madrugada do cerrado lá fora. O pio de alguma coruja distante, o vento passando nas folhas do ipê que fica do lado da janela, o bufar baixo de algum animal no pasto. Sons que conheço tão bem que normalmente nem ouço mais, que viraram parte do silêncio. Mas naquela noite eu ouvia tudo com uma atenção diferente, como se meu cérebro não conseguisse descansar porque havia colocado ele mesmo de guarda. Pensei no que o Dr. Geraldo havia dito. Se ele disse poucos dias, ele sabe o que está falando. Poucos dias é uma expressão que cabe em 2 palavras, mas que pesa tonelada. Quando você aplica ela a um adulto, já é pesado. Quando você aplica a uma criança de 5 anos que ainda abraça urso de pelúcia para dormir, o peso muda de categoria. Vira um peso diferente, mais injusto, mais difícil de carregar, sem que alguma coisa dentro de você queira reclamar com alguém. Mas não havia ninguém para reclamar naquela madrugada. Só eu, o teto e o cerrado lá fora. Levantei antes do sol. Fiz café no fogão a lenha, do jeito que sempre faço, o mesmo jeito que meu pai fazia e que eu aprendi sem que ninguém precisasse me ensinar formalmente, só de ficar do lado e observar. Café forte, coado no pano sem açúcar.
Tomei de pé na cozinha, olhando pela janela para o terreiro ainda escuro, esperando a luz começar a aparecer no horizonte. O cerrado amanhece devagar. A luz não aparece de uma vez. Ela vai chegando em camadas, primeiro um cinza muito escuro que você quase não percebe, depois um azul profundo, depois um roxo que dura pouco, e aí vem o laranja, e com o laranja vem os pássaros. Os primeiros a cantar são sempre os mesmos. E depois de tantos anos, eu reconheço a sequência como reconheço os passos de uma música conhecida. Primeiro, o João de Barro. Depois, o Bem-te-vi. Depois, o Sabiá, que é o último a entrar, mas o que canta mais bonito. Naquela manhã, ouvi tudo isso com um pensamento fixo. Precisava agir rápido. Terminei o café, botei o chapéu, saí para o terreiro. Os peões ainda não tinham chegado. Eu gosto dessa hora, antes de todo mundo, quando a fazenda é completamente minha por um tempo e eu posso andar por ela sem precisar tomar decisão nenhuma, só existir no meio dela. Fui até o pasto onde Relâmpago e Trovão estavam. Os dois me viram chegar e vieram até a cerca. Dei um pedaço de rapadura para cada um, que eu sempre carrego no bolso da calça para isso, e fiquei um momento com a mão no pescoço de Relâmpago. Relâmpago é um animal que parece saber quando as coisas são sérias. Não sei explicar como um cavalo faz isso, mas ele faz. Ficou quieto com a minha mão no pescoço dele, as orelhas voltadas para mim, me olhando com aquele olho grande e escuro que os cavalos bons têm, que parece conter mais do que deveria caber num bicho. Você quase foi embora ontem, falei para ele. Ele bufou baixinho. Mas foi por um bom motivo, completei. Voltei para casa. Peguei o celular e liguei para o Dr. Geraldo às 6:30 da manhã. Ele atendeu sem nenhuma surpresa no tom de voz, que é característica de médico de interior antigo, que já foi acordado em horas piores por motivos mais urgentes e que trata isso como parte do ofício. Passei os detalhes que Helena havia me dado na noite anterior. O nome completo de Miguel, a idade, o nome do médico que estava acompanhando o caso, o diagnóstico que ela havia me repetido com aquela precisão de mãe que decorou cada palavra do médico porque sabia que ia precisar repetir muitas vezes. O doutor Geraldo ouviu tudo, fez algumas perguntas curtas e disse que ia ligar para o colega ainda pela manhã. Antônio, ele disse antes de desligar. O que você está fazendo é coisa boa. Estou fazendo o que tem que ser feito, respondi. Nem todo mundo faz o que tem que ser feito, ele disse. Por isso eu mencionei. Desliguei e fui até a fazenda resolver o que precisava resolver antes de ir até Helena. Passei instruções para os peões quando chegaram. Resolvi uma questão de cerca que não podia esperar. Separei o que precisava ser separado. Trabalhei com a cabeça dividida, uma parte no que estava fazendo e outra parte naquela casa de madeira a alguns quilômetros dali, onde uma mulher estava acordada desde antes do sol com um filho doente e uma promessa que um estranho havia feito na noite anterior. Perto das 8 da manhã montei em Trovão e fui. O caminho de volta até a casa de Helena parecia mais curto com a luz do dia. A trilha estreita pelo cerrado, que na véspera havia sido percorrida na penumbra, aparecia agora com toda sua clareza, com o capim dos dois lados ainda levemente úmido do orvalho da noite, com as árvores baixas do cerrado jogando sombras curtas no chão, porque o sol ainda estava baixo. Quando cheguei na clareira, vi Helena na varanda. Ela estava sentada no banco de tronco com um copo nas mãos, provavelmente água, e olhava para a direção de onde eu vinha como se estivesse esperando, como se já soubesse que eu ia aparecer, mas não tivesse certeza completa até me ver. Desci de Trovão e amarrei ele na mangueira. "Bom dia", disse. "Bom dia", ela respondeu. "Miguel dormiu?" "Dormiu um pouco. Acordou com febre mais cedo. Passou depois de um tempo. Febre." A palavra entrou direto no peito. "Tem termômetro?" Ela balançou a cabeça afirmativamente. 38,2 quando aferiu de madrugada.
Baixou para 37 e pouco de manhã. Entrei na casa atrás dela. Miguel estava acordado. Estava sentado no colchão com as costas apoiadas na parede, com um urso de pelúcia no colo. E me olhou quando entrei com aquela curiosidade direta que criança pequena tem, sem filtro nenhum. O tipo de olhar que avalia você por inteiro em 2 segundos, sem nenhuma cerimônia. Era um menino de rosto fino, olhos escuros e grandes, cabelo preto um pouco comprido que caía na testa. Tinha a pele clara demais para um menino criado no Cerrado, o tipo de clareza que não é natural naquela região, que vinha de dentro para fora. Mas os olhos eram vivos. Isso eu vi na hora. Por mais que o corpo estivesse fraco, por mais que a palidez fosse real e o cansaço fosse visível, os olhos de Miguel tinham uma vivacidade que não havia sumido. Olhos de menino curioso, de menino que ainda quer entender o mundo, de menino que ainda tem perguntas para fazer. "Oi", ele disse. "Oi, Miguel", respondi, abaixando um pouco para ficar na altura dele. Ele me olhou por um segundo. "O senhor é o dono do cavalo?" Quase sorri. "Sou. Minha mãe foi pegar sem pedir", ele disse, com aquela honestidade brutal de 5 anos que não avisa antes de falar. "Miguel", Helena disse da porta do quarto, com aquele tom de mãe que não precisa completar a frase. "Mas foi", ele insistiu, ainda me olhando. "Foi", concordei, "mas eu entendi o motivo. Tá tudo bem." Ele ficou me olhando por mais um segundo, como se estivesse processando aquela resposta e verificando se ela fazia sentido para ele. "O senhor é bonzinho?" ele perguntou. A pergunta me pegou desarmado. Crianças fazem isso. Elas pegam a coisa mais direta e mais difícil de responder e jogam na sua cara sem nenhum aviso, com toda a naturalidade do mundo, como se fosse a pergunta mais óbvia do universo. "Eu tento ser", respondi. Ele considerou aquilo. "Minha mãe é bonzinha", ele disse então. "Ela não é ladra. Ela só estava com medo." Senti aquilo aterrissar no peito de um jeito que não esperava. "Eu sei", falei. "Eu sei que ela não é." Miguel assentiu, como se aquilo estivesse resolvido, e abaixou os olhos para o urso de pelúcia no colo, passando o dedo no pelo gasto do bicho, com aquele gesto repetitivo de criança que se acalma através do tato. Saí do quarto devagar e voltei para a sala. Helena estava em pé ao lado do fogareiro, de costas para mim, e eu percebi pelo movimento dos ombros que ela estava chorando em silêncio. Não o choro dramático, não o choro que pede atenção. O choro quieto de quem esperou a criança não estar olhando para deixar cair o que estava segurando. Fiquei parado por um momento. Não disse nada. Às vezes, a coisa mais respeitosa que você pode fazer por alguém é não fingir que não está vendo, mas também não transformar aquilo em assunto antes da hora. Deixar a pessoa ter o momento dela sem precisar se explicar. Depois de alguns segundos, ela enxugou o rosto com as costas da mão e se virou. "Desculpa", ela disse. "Não precisa pedir desculpa", respondi. Ela respirou fundo. "O doutor ligou para você?" perguntou. "Liguei para ele hoje cedo. Ele vai entrar em contato com o médico de Miguel ainda hoje. A ideia é começar o tratamento o quanto antes." Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não era alegria ainda. Era algo mais cauteloso do que alegria, mais frágil. Era aquela coisa que aparece nos olhos de quem ficou tanto tempo sem esperança, que quando ela começa a aparecer, a pessoa não sabe ainda se confia nela ou se tem medo de confiar e perder de novo. "Eu não tenho como pagar o senhor", ela disse. "Não estou pedindo para pagar. Mas eu preciso que o senhor entenda que eu tentaria de algum jeito. Com o tempo. Eu trabalharia, Helena", interrompi com calma. "Primeiro a gente cuida do Miguel. O resto a gente resolve depois, com calma, sem pressa." Ela ficou me olhando. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ela perguntou de novo, a mesma pergunta da véspera, mas dessa vez com um tom diferente.
Não era desconfiança. Era uma pergunta genuína, de alguém que realmente precisava entender. Pensei em Conceição de novo. Pensei nela do jeito que penso quando a resposta que preciso dar vem de um lugar que não é só meu. Porque eu já perdi alguém, disse. E não pude fazer nada. Dessa vez eu posso. Helena ficou em silêncio. Não acrescentou nada. E eu não precisei acrescentar mais nada também. Foi nesse momento que o celular vibrou no meu bolso. Era o Dr. Geraldo. Atendi rápido. Antônio. A voz dele tinha uma seriedade que me fez apertar o telefone mais forte. Falei com o médico de Miguel. A situação é mais urgente do que eu pensava. Ele precisa de uma avaliação hoje ainda. O médico pode receber ele hoje à tarde na cidade, mas precisa que a criança chegue lá antes das 3. Olhei para o relógio. Eram 8h40 da manhã. A cidade ficava a quase 2 horas dali. Não era problema de tempo, ainda havia margem, mas havia outro problema. Como a gente leva ele? Perguntei, olhando para Helena. Carro, Antônio. A criança não pode fazer essa viagem a cavalo no estado em que está. Eu não tinha carro. Vendi o caminhonete 2 anos atrás, quando a manutenção ficou cara demais e passei a usar cavalo para tudo que a fazenda precisava. Tinha um vizinho com caminhonete, o seu Valdecir, que morava uns 6 quilômetros a leste, mas não sabia se ele estava na fazenda nessa hora da manhã. Vou resolver isso, falei para o Dr. Geraldo. Resolve logo, ele disse. E Antônio, ele está fraco. Qualquer demora conta. Desliguei. Olhei para Helena. Preciso de um carro para levar Miguel ao médico hoje à tarde. Vou até o meu vizinho agora. O Sr. Valdecir tem caminhonete. Você fica aqui com Miguel. Não sai daqui. Ela assentiu. Saí pela porta, desamarrei Trovão, montei e fui em direção à fazenda do seu Valdecir, no trote mais firme que Trovão tinha, com o sol já esquentando o cerrado e a poeira levantando na trilha e o relógio na minha cabeça fazendo aquela contagem que não para. O tempo estava correndo. E eu precisava ser mais rápido do que ele, correndo contra o relógio. O seu Valdecir morava numa fazenda menor que a minha, encostada numa chapada baixa que o pessoal da região chamava de Morro do Bode por causa de uma história antiga que ninguém mais lembrava direito de onde tinha vindo, mas que o nome ficou. Era uma propriedade simples, de gado leiteiro, com uma casa de alvenaria pintada de amarelo desbotado e um galpão de madeira na lateral onde ele guardava os equipamentos. Trovão conhecia o caminho. Já tínhamos feito aquele trecho juntos suficientes vezes para ele andar quase sem que eu precisasse guiar. Mas naquela manhã eu pedi mais do que o trote habitual. Pedi um meio galope firme, e Trovão deu sem reclamar, abrindo as passadas na trilha de terra vermelha com aquela disposição de cavalo, que entende quando a coisa é séria. O cerrado passava rápido dos 2 lados. As árvores baixas e tortas, o capim amarelado, os cupinzeiros pontudos espalhados pelo campo como pequenas torres de terra. O sol já estava carregado naquela hora da manhã. Aquele sol de interior que não avisa antes de pesar, que vai do morno para o forte sem escala intermediária. A poeira que Trovão levantava ficava suspensa no ar parado atrás de nós, como uma pequena nuvem comprida. Cheguei na fazenda do seu Valdecir em menos de 20 minutos. Ele estava no terreiro, mexendo numa cerca do galinheiro com um arame e um alicate, o chapéu de palha puído na cabeça e uma expressão de concentração de quem está resolvendo um problema que já devia ter sido resolvido há semanas. Era um homem de uns 65 anos, magro, de pele curtida de sol, com bigode branco e mãos que pareciam feitas de couro de tanto trabalho que tinham carregado. Levantou a cabeça quando me ouviu chegar. Antônio, disse meu nome com aquela entonação de interior que é ao mesmo tempo cumprimento e pergunta. Desci de Trovão antes do cavalo parar completamente.
Valdecir, preciso de um favor urgente. Ele abaixou o arame e o alicate com calma, mas os olhos foram logo para os meus, com uma atenção que homem de campo tem quando entende que urgente é urgente de verdade. Contei a situação em menos de 2 minutos. Não dei todos os detalhes, dei o suficiente. Menino doente, leucemia, médico na cidade, precisava chegar lá antes das 3 da tarde. Eu não tinha carro. Seu Valdecir me ouviu sem interromper uma única vez. Quando terminei, ele ficou quieto por exatamente 2 segundos. A caminhonete está no galpão, ele disse. As chaves estão em cima do painel. Eu preciso levar agora. Então vai logo, ele disse, como se eu estivesse perdendo tempo conversando em vez de já ter ido. Tanque está quase cheio. Você traz ela de volta quando puder. Fui até o galpão, peguei as chaves, voltei até Trovão. Tirei a cela com rapidez e coloquei ela no galpão. Não ia poder levar Trovão até a casa de Helena e depois para a cidade, então precisava deixar ele aqui. Cuida do Trovão para mim, pedi ao seu Valdecir. Ele vai estar aqui quando você voltar. O velho respondeu, já com a mão no pescoço do cavalo. Peguei a caminhonete, uma F100 velha e barulhenta que o seu Valdecir mantinha funcionando por teimosia e conhecimento de mecânica de interior, daquele conhecimento prático que não precisa de manual porque foi aprendido no erro e no conserto. O motor pegou na primeira, com aquele som grave e irregular de motor velho que funciona, mas não esqueceu a idade que tem. Saí pela estrada de terra em direção à casa de Helena. A caminhonete chacoalhava nas pedras e nos buracos da estrada, como era de se esperar de um veículo daquele ano, naquele tipo de estrada, mas segurava o tranco. Abri a janela porque o calor dentro era seco e sufocante, e o vento quente do cerrado entrou pela janela e foi pelo menos melhor do que o ar parado. Cheguei na trilha que levava até a clareira e parei onde a trilha ficava estreita demais para a caminhonete passar. Desci e fui o resto a pé, rápido. Helena estava na porta quando me viu aparecer na clareira. Ela leu alguma coisa na minha cara antes de eu falar, porque seus ombros se tensionaram levemente, aquele movimento involuntário de quem se prepara para uma notícia. Precisa ser hoje, disse. O médico pode receber o Miguel hoje à tarde. Temos que sair daqui em no máximo 1 hora. Ela virou para dentro da casa sem dizer nada. Entrei atrás dela. Miguel estava no colchão da mesma forma que eu havia deixado mais cedo, mas havia algo diferente. Quando entrei no quarto, vi que ele estava mais quieto do que antes. O urso de pelúcia estava do lado, não mais no colo. Ele estava deitado de lado, com os olhos abertos, mas com aquele olhar de quem está acordado, mas não está bem, de quem está lutando contra alguma coisa por dentro que não aparece completamente por fora. Helena foi até ele e se ajoelhou. Miguel, filho, a gente vai sair agora, vai visitar um médico na cidade. Você consegue se levantar para mim? O menino me olhou por cima do ombro da mãe. Depois olhou para ela. Minha barriga está doendo, ele disse com a voz pequena. Helena colocou a mão na testa dele rapidamente. Eu vi a expressão dela mudar por uma fração de segundo antes de ela controlar. Um enrijecimento rápido, uma contenção que era puro esforço de mãe para não deixar o medo aparecer na frente do filho. Está com febre de novo, ela me disse, me olhando por cima da cabeça de Miguel, com aquela comunicação silenciosa de adulto que não quer assustar criança. Quanto? Ela pegou o termômetro que estava em cima de uma caixinha ao lado do colchão e colocou na axila de Miguel, com movimentos rápidos e precisos, de quem já fez aquilo centenas de vezes. Esperamos o tempo necessário. Quando ela tirou e olhou, o rosto dela ficou sério. 38,8. Aquilo era mais alto do que de manhã. A febre havia voltado e subido. Liguei para o Dr. Geraldo na hora. Ele atendeu no segundo toque. Doutor, a febre voltou. 38,8. A gente ainda deve ir? Deve ir agora, Antônio. Exatamente por isso deve ir agora. Não demora mais. Desliguei. Vamos, falei para Helena.
Você consegue carregar ele? Consigo. Ela pegou Miguel no colo com aquele cuidado específico de mãe que carrega filho doente. Aquele jeito de segurar que protege sem apertar, que sustenta sem machucar. Miguel encostou a cabeça no ombro dela e não reclamou, o que por si só dizia alguma coisa, porque criança de 5 anos que não reclama quando pega no colo é criança que não está com energia para reclamar. Peguei o urso de pelúcia do chão e coloquei na mão de Miguel. Ele apertou o bicho sem olhar para ele, por reflexo. Saímos da casa. O sol batia forte no terreiro da clareira naquele momento. Aquele sol das 10 da manhã no cerrado goiano, que já está no ponto de fazer sombra curta e calor direto, sem piedade. Helena virou o rosto de Miguel para o próprio ombro para proteger os olhos dele do clarão. Caminhamos até a caminhonete. Abri a porta do passageiro. Helena entrou com Miguel no colo sem precisar de ajuda. Acomodou o menino entre ela e a janela com o cinto passado pelos dois de um jeito improvisado, mas firme. Fechei a porta, dei a volta, entrei no lado do motorista. O motor da F100 pegou com aquele som barulhento de sempre. Coloquei na primeira marcha e saí pela estrada de terra em direção à estrada principal. Miguel ficou quieto os primeiros minutos, com a cabeça no ombro de Helena, olhando pela janela para o cerrado que passava. Depois de um tempo, sem virar o rosto, falou com aquela voz pequena e rouca de criança adoentada. — A gente vai longe? — Vai um pouco, Helena respondeu. — O senhor do cavalo vai junto? — Vou, respondi sem tirar o olho da estrada. Ele ficou quieto por mais um momento. O cavalo vai ficar sozinho? Aquela pergunta me pegou de um jeito que eu não esperava. Aquele menino estava com febre de quase 39 graus. Estava fraco, estava com dor na barriga, e a preocupação que coube na cabeça dele foi com o cavalo. O cavalo tem companhia, disse. Ele não vai ficar sozinho. Que bom, Miguel disse satisfeito, e encostou mais a cabeça no ombro da mãe. Peguei a estrada principal e acelerou. A caminhonete velha do seu Valdecir respondeu com aquele som de esforço honesto de motor que já trabalhou muito e não se recusa a trabalhar mais. A estrada de asfalto era esburacada como toda estrada de interior goiano, mas era asfalto e o tranco diminuiu. A cidade ficava a quase 90 quilômetros. Com a estrada naquelas condições e a caminhonete naquelas condições, eram pelo menos 1h30 de viagem, talvez um pouco mais dependendo do trecho. Eram quase 10h30 da manhã, tínhamos até as 3 da tarde. O tempo estava justo, mas possível, desde que nada saísse do previsto, e foi mais ou menos nesse momento que a caminhonete começou a perder força. Foi gradual a princípio, aquela sensação de motor que engasga levemente, que perde uma rotação e recupera, perde e recupera. Olhei para o painel. O marcador de temperatura estava subindo. Não tinha chegado no vermelho ainda, mas estava subindo com uma determinação que não era boa sinal. Diminuí a velocidade. O marcador continuou subindo. — O que é? Helena perguntou, sentindo a mudança no motor. — Temperatura subindo, falei. Pode ser o radiador. Não era a primeira vez que eu entendia de mecânica básica de motor. Quem vive no campo aprende que não tem como depender sempre de mecânico quando o mais perto fica a hora de estrada de distância. Você aprende o suficiente para diagnosticar e, às vezes, para resolver. Parei na beira da estrada. Desci com cuidado. Fui até a frente da caminhonete. Não abri o capô de imediato porque motor quente com capô aberto errado pode ser problema. Esperei um momento, coloquei a mão perto da tampa para sentir o calor. Estava muito quente. Abri com um pano que estava atrás do banco. Uma nuvem de vapor saiu. O radiador estava com pouco líquido. O seu Valdecir cuidava bem da caminhonete no geral, mas aquele detalhe havia escapado. Não era culpa dele. Era o tipo de coisa que você não verifica toda semana sem motivo específico. Fiquei parado, olhando para aquilo por um segundo. A estrada estava quase vazia,
naquela hora da manhã. Um ou outro caminhão havia passado desde que pegamos o asfalto, mas naquele momento específico não havia ninguém à vista nos 2 sentidos. Olhei para o céu. O sol estava no ponto mais impiedoso da manhã, aquele branco forte que apaga as sombras e tira a cor das coisas. Precisava de água para o radiador. Na beira daquela estrada no Cerrado Goiano, água não era coisa que crescia em árvore. Voltei para a caminhonete. Helena me olhava pela janela com aquela expressão contida que ela tinha, aquela expressão que não perguntava em voz alta, mas que perguntava em tudo. Problema no radiador, falei. Preciso de água. Ela pensou por um segundo. Tem um posto de gasolina uns 5 quilômetros para frente. Eu conheço essa estrada. Passei por ela quando vim de ônibus da cidade há uns 3 meses. 5 quilômetros. Olhei para o marcador de temperatura. Se eu acelerasse com o motor naquele estado, podia superaquecer completamente e parar de vez no meio da estrada, o que seria pior. Mas se eu fosse devagar, no mínimo de rotação, talvez o motor aguentasse 5 quilômetros sem chegar ao vermelho. Era um risco calculado. No campo você aprende a fazer conta de risco o tempo todo. Qual o custo de agir, qual o custo de não agir, qual a margem de erro que você tem. Não é coragem, é aritmética. Vou tentar chegar no posto, falei. Vou devagar. Se o motor aguentar, a gente resolve lá. Entrei, liguei, coloquei na marcha mais baixa e fui. A caminhonete foi reclamando, o marcador de temperatura oscilando no limite, o motor fazendo aquele som de quem está no esforço máximo numa velocidade mínima, que é o pior dos 2 mundos para um motor velho. Fui na beirada da pista, no acostamento, a uns 40 quilômetros por hora, rezando de um jeito que não rezo formalmente, mas que acontece de qualquer forma quando a situação pede. Miguel adormeceu no ombro de Helena durante aqueles 5 quilômetros. Helena ficou olhando para a frente, quieta, com uma das mãos sobre a cabeça do filho e a outra apertando o joelho, aquele gesto de quem precisa segurar alguma coisa para não desabar. O posto apareceu numa curva. Uma estrutura simples, 2 bicos de combustível, uma casinha de alvenaria pintada de vermelho, com um letreiro desbotado, um rapaz jovem sentado numa cadeira de plástico na sombra do telhado, que olhou para a caminhonete Ranger, chegando com uma expressão de quem já viu muita coisa estranha naquela estrada e parou de se surpreender. Parei e desci rápido. Tem água para o radiador? O rapaz se levantou sem pressa. Tem, mas vai ter que esperar o motor esfriar antes de abrir. Eu sei. Quanto tempo você acha? Ele olhou para a caminhonete. Uns 20 minutos pelo menos. Se abrir antes, pode rachar o bloco. 20 minutos. Olhei para o relógio. Eram 11h05. A cidade ainda estava a mais de 80 quilômetros. Com 20 minutos parado mais a viagem toda, chegávamos no limite da hora marcada com o médico, sem margem nenhuma para qualquer outro contratempo. E contratempo no Cerrado Goiano não era coisa rara. Mas não havia outra opção. Voltei para a caminhonete e abri a porta do passageiro. Miguel continuava dormindo no ombro de Helena. Ela me olhou. 20 minutos. Falei baixo para não acordar o menino. Ela assentiu. Fechei a porta com cuidado. Fui sentar numa das cadeiras de plástico na sombra do posto, do lado do rapaz, que já havia voltado para a dele. O sol batia pesado no asfalto na frente do posto, fazendo aquele espelho de calor que você vê tremendo no horizonte, aquela ilusão de água que o cerrado cria quando está seco e quente. Fiquei olhando para aquele calor tremer no asfalto e contando os minutos. Na caminhonete, do outro lado do vidro, Helena estava com a mão sobre a cabeça do filho, e eu conseguia ver pelo espelho retrovisor que ela estava com os olhos fechados, os lábios levemente movendo, rezando do jeito particular e silencioso de quem reza quando não tem mais nada a fazer além de rezar. Os minutos passaram. Com 22 minutos no relógio, me levantei.
Peguei a lata de água que o rapaz havia separado, fui até o capô, abri com cuidado, completei o radiador devagar, fechei, joguei fora o pano e voltei para dentro. Vamos, falei. A caminhonete pegou. O marcador de temperatura estava normal. Saí do posto e acelerei na estrada. Agora era só chegar. O momento mais longo. A estrada se abriu na frente da caminhonete, como ela faz quando você finalmente pode acelerar depois de um trecho ruim. Aquela sensação de asfalto livre que parece uma resposta depois de muita resistência. Coloquei o pé mais fundo, o motor velho da F100 respondeu com aquele ronco grave de quem aceita o desafio sem entusiasmo, mas sem recusa. E os quilômetros começaram a passar com mais velocidade. O cerrado dos dois lados da estrada era aberto e seco. Aquele cerrado de chapada que não tem muita sombra. Só aquelas árvores baixas, espalhadas no campo, como se alguém tivesse jogado mudas de qualquer jeito e elas tivessem crescido onde caíram, cada uma do seu próprio jeito, tortas e resistentes como o lugar que as criou. O sol estava no ponto mais alto do dia agora. Não havia sombra na estrada, só calor, asfalto e quilômetros. Miguel acordou um pouco depois que saímos do posto. Acordou devagar, com aquela desorientação de criança que dormiu em movimento e não sabe bem onde está quando abre os olhos. Ficou olhando pela janela por um momento, depois olhou para Helena, depois olhou para mim. "A gente ainda está indo?" Ele perguntou. "Ainda estamos", Helena respondeu. Ele olhou pela janela de novo. "Tem muito bicho no cerrado", ele disse, com aquela observação aleatória de criança que não tem conversa preparada, que fala o que a cabeça produz no momento. "Tem bastante", concordei. "Minha mãe disse que tem onça." "Tem, mas onça tem medo de gente", ele processou aquilo. "E de cavalo?" "Depende do cavalo." Ele quase sorriu. Não chegou a ser um sorriso completo, porque o corpo dele não estava com energia suficiente para sorriso completo naquele momento, mas chegou perto. Um movimento nos cantos da boca que era a intenção de sorrir, que era o suficiente. Helena estava com a mão na testa dele de novo, aquele gesto que ela repetia sem perceber, medindo a temperatura com a palma da mão como termômetro humano de tanto que havia feito aquilo nas últimas semanas. Eu não perguntei. Vi no rosto dela que a febre ainda estava presente. Acelerou um pouco mais. A estrada era razoável naquele trecho, com menos buracos do que o começo, e a caminhonete respondia bem com o radiador cheio e o motor estabilizado. Fui calculando mentalmente. Eram quase 11h30. A cidade estava a uns 60 quilômetros ainda. Com aquela velocidade, chegávamos lá perto de 12h30, 1 e pouco. Tempo suficiente para encontrar o consultório do médico, estacionar, entrar. Mas calcular tempo em estrada de interior goiano é sempre uma conta provisória. A estrada mudou de característica depois de uma curva longa. Passou de asfalto velho, mas transitável, para um trecho que estava claramente em obras, com máquinas paradas na beira da pista, cones laranjas mal posicionados e uma faixa de terra batida no meio do asfalto que obrigava a diminuir bastante a velocidade. Não havia sinalização antecipando aquilo. Apareceu de repente depois da curva, como essas obras de interior aparecem, sem aviso, do nada. Reduzi. A caminhonete foi para uns 30 km por hora no trecho de terra, chacoalhando nos sulcos que as máquinas haviam deixado na pista, levantando poeira dos dois lados. Miguel gemeu baixinho com um chacoalhão mais forte. Helena o abraçou mais. "Tá bem, filho. Já passa." Fui o mais rápido que dava sem machucar o menino. O trecho de obras durou mais do que eu esperava. Quase 4 quilômetros de estrada comprometida antes de o asfalto voltar limpo na frente. Quando saí daquele trecho e acelerei de novo, olhei para o relógio. 11h52.
Tinha perdido quase 20 minutos no trecho de obras. A cidade ainda estava a uns 55 quilômetros. A conta começava a ficar mais apertada. Precisava chegar antes das 3. Isso ainda era possível, mas a margem havia diminuído de forma que eu não gostei. No campo você aprende a respeitar margem apertada, porque margem apertada é onde os imprevistos moram. Fui mais rápido no trecho livre. A caminhonete chacoalhava nas irregularidades do asfalto. O espelho retrovisor vibrava. O painel tilintava levemente como painéis de caminhonete velha fazem quando estão acima de certa velocidade. Mas o motor segurava. Miguel tinha voltado a fechar os olhos. Não estava dormindo, eu percebia pelo jeito que ele respirava, mas estava com os olhos fechados. Quieto, com a cabeça no ombro de Helena e o urso de pelúcia apertado contra o peito. Helena estava olhando para a frente. Ficamos um bom tempo em silêncio, com o barulho do motor e do vento pela janela e a estrada passando embaixo dos pneus. Era um silêncio diferente do silêncio da noite anterior ou da manhã. Era um silêncio tenso, o tipo de silêncio que não é ausência de coisa, mas presença de muita coisa não dita, de muita coisa sendo segurada pelas duas pessoas ao mesmo tempo. Depois de um tempo, Helena falou, sem tirar o olho da estrada. Ele era saudável até o ano passado. Não era resposta a nenhuma pergunta. Era simplesmente o que precisava sair naquele momento, no meio daquela estrada, com o filho dormindo no ombro. Fiquei quieto para ela continuar se quisesse. Corria, gostava de subir em árvore, vivia com o joelho ralado. Ela fez uma pausa curta. Quando ele ficou quieto, de repente, eu soube que alguma coisa estava errada. Criança que para de correr sem motivo é criança que não está bem. Você foi rápido no médico? Perguntei baixo. Fui. O primeiro médico disse que era anemia, deu suplemento. Não melhorou. Fui num segundo. Esse pediu o exame de sangue. Ela parou. Quando o resultado voltou e eu vi a cara do médico antes de ele falar, já sabia que não era anemia. Aquilo ficou no ar entre nós por um momento. Você está carregando isso tudo sozinha faz 2 meses, disse. Ela não respondeu de imediato. Não tinha outra opção, disse depois. Era uma resposta tão simples e tão pesada, ao mesmo tempo que não cabia comentário. Era a resposta de quem não está reclamando, que está apenas descrevendo a realidade com a precisão seca de quem olhou para ela de frente e decidiu que não tinha tempo para outra reação, além de continuar andando. Pensei em tudo que ela havia vendido. A geladeira, o fogão, a cama. Tudo que uma casa tem de mais básico, e ela havia desmontado peça por peça para tentar comprar mais tempo para o filho. E quando acabou tudo isso, quando não havia mais nada para vender, ela havia caminhado quilômetros pelo cerrado para tentar pegar um cavalo que não era dela. Não era uma ladra, era uma mãe no fim de todas as opções. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e eu era grato por ter ficado quieto o suficiente na estrada de terra da véspera para entender qual das duas estava na minha frente antes de agir. Passamos por uma cidade pequena, mais um agrupamento de casas do que cidade de fato, com uma praça no centro, uma igreja com a pintura descascada, alguns comércios na rua principal. Reduzi na lombada. Depois, acelerou do outro lado. 36 quilômetros para a cidade. 12:15. Ainda dava. Foi quando Miguel abriu os olhos de repente e disse com uma urgência pequena, mas clara. Mãe, tô enjoado. Helena reagiu rápido, antes mesmo de ele terminar a frase. Tirou um saco plástico que estava no fundo da bolsa que ela carregava. Um daqueles sacos de mercado que a maioria das mães carrega sem saber que vai precisar, mas carrega de qualquer forma, porque mãe é assim. E colocou na mão do filho. Miguel vomitou. Não foi muito, porque não havia muito no estômago de uma criança que estava se alimentando pouco fazia dias, mas foi o suficiente para clarear que o estado dele estava piorando durante a viagem,
não melhorando. Helena limpou o rosto dele com um pano úmido que também havia tirado da bolsa, com aquela rapidez de quem tem tudo preparado para a emergência, mesmo quando a emergência não avisa. Mas o que me preocupou não foi o vômito. Foi o que veio depois. Miguel ficou completamente liso depois de vomitar. Não o alivio que vômito normalmente dá, aquela leveza que vem depois do mal-estar. Ele ficou mais branco ainda. Os olhos perderam um pouco daquela vivacidade que eu havia notado de manhã e ficou completamente quieto, sem energia para falar, para perguntar sobre onça ou sobre cavalo ou sobre nada. Olhei para Helena. Ela estava olhando para o filho com aquela expressão que eu havia aprendido a ler nas últimas horas. Aquela expressão de contenção máxima, de mãe que está medindo com precisão o quanto do medo pode aparecer no rosto sem que o filho veja e se assuste. "Ele está bem?" Perguntei baixo. "Está fraco", ela disse na mesma altura. Peguei o celular e liguei para o Dr. Geraldo enquanto dirigia. "Doutor, Miguel vomitou na estrada. Está mais fraco. A gente está a umas 35 quilômetros ainda." O Dr. Geraldo ficou sério. "Você consegue ligar para o médico dele direto? Avisa que estão chegando e que o estado piorou durante o trajeto. Ele precisa estar preparado para receber a criança assim que vocês chegarem, sem espera." "Tem o número?" Olhei para Helena. Ela havia ouvido. Tirou um papel dobrado da bolsa, pequeno, com um número escrito à mão. Passei o papel para o Dr. Geraldo, que ligou para o outro médico enquanto eu continuava dirigindo. Acelerou mais. A caminhonete foi para mais de 100 na estrada reta, coisa que ela provavelmente não fazia anos. E o motor protestou com um volume que foi ficando mais alto, mas segurou. Os quilômetros foram passando. 30, 25, 20. Miguel ficou com os olhos fechados, a cabeça no ombro da mãe, quieto de um jeito que era diferente do quieto do sono. Era o quieto do esgotamento total. De um corpinho de 5 anos que havia gastado toda a reserva que tinha para chegar até aquele momento. Helena não tirava a mão da cabeça dele, não rezava mais em voz baixa. Só ficava com a mão ali, como se pelo contato da palma na testa do filho, ela pudesse segurar alguma coisa que estava escorregando. 15 quilômetros. 10. A cidade começou a aparecer no horizonte. Primeiro as antenas de telefonia no alto de um morro, depois as primeiras casas espalhadas na entrada, depois a placa com o nome do município e o número de habitantes que ninguém atualiza há anos. Entrei na cidade. Helena foi dando as direções da rua do consultório com a voz firme e rápida. Esquerda aqui, direita ali, 2 quadras, vira no correio. Eu seguia sem questionar, conhecendo o suficiente da cidade para não me perder completamente, mas não o suficiente para ir sem guia. O consultório era numa rua de calçamento irregular, numa casa adaptada com uma placa discreta na porta. Havia um carro na frente e a porta estava aberta. Parei a caminhonete, desliguei o motor. Por um segundo fiquei parado. O silêncio depois do barulho do motor daquelas 2 horas de viagem era imenso, e nele eu ouvi a respiração de Miguel, pequena e rápida demais para ser tranquila. "Chegamos", disse. Helena já estava abrindo a porta. Eu desci pelo outro lado e fui ajudar. Mas ela já havia saído com Miguel no colo, atravessando a calçada irregular, com aquela firmeza de mãe que carrega filho doente e não tropeça porque não pode tropeçar. A porta do consultório se abriu antes que ela chegasse. O médico estava lá, um homem de uns 40 anos com jaleco branco, que deve ter ouvido a caminhonete ou estava esperando mesmo. Ele olhou para Miguel no colo de Helena, com aquele olhar rápido e profissional de médico que avalia em segundos. "Entre", ele disse abrindo espaço. "Vamos direto para a sala." Helena entrou. Eu fiquei na calçada.
Não era meu lugar entrar naquele momento. Aquele momento era de Miguel e de Helena e do médico. Eu havia feito a parte que me cabia, que era chegar até ali. Fiquei parado na calçada com o sol batendo na cabeça, ao lado da caminhonete velha e barulhenta do seu Valdecir, que havia cumprido a missão que o seu Valdecir nunca imaginou que ela ia cumprir naquele dia. Tirei o chapéu. Passei a mão no cabelo. Olhei para o céu limpo e branco de calor do meio-dia goiano e respirei fundo pela primeira vez desde que havia saído do posto de gasolina, o que fica depois da tempestade. Fiquei na calçada por um tempo que não soube medir. Não tinha relógio na parede da rua e o celular estava no bolso e eu não quis tirar. Era um daqueles momentos em que o tempo perde a função de ser contado, em que você está tão dentro de alguma coisa que o número das horas não serve para nada. O sol batia pesado no calçamento irregular daquela rua pequena da cidade do interior. Havia um pé de ficus na calçada de frente, daqueles com raiz grossa que levanta o cimento ao redor, que dava uma sombra pequena e torta. Fui até ela e fiquei parado ali, de chapéu na mão, olhando para a porta fechada do consultório. A rua estava quase vazia naquele horário de meio-dia. Uma mulher passou com uma sacola de mercado. Um cachorro dormia na soleira de uma casa mais à frente. Um carro velho foi passando devagar, como se também estivesse com calor demais para a pressa. Pensei em tudo o que havia acontecido nas últimas 18 horas. Saí para checar cerca e voltei com uma criança doente dentro de uma caminhonete emprestada. Uma mulher que havia tentado roubar meu cavalo e que eu havia levado para a cidade. E uma conta de tratamento médico que eu havia prometido pagar sem pensar duas vezes. Conceição teria dito que eu era louco, mas ela teria dito isso com um sorriso. Depois de um tempo que devia ser uns 40 minutos, a porta do consultório abriu. O médico saiu primeiro, ficou na soleira, me viu na sombra do ficus e veio até mim. Era um homem direto, de poucos gestos desnecessários, do tipo que chegou na medicina pelo caminho da vocação e não perdeu isso no meio do caminho. "O senhor é Antônio?" ele perguntou. "Sou." Ele me estendeu a mão e eu apertei. "Doutor Geraldo me falou de você." Não respondi nada. Esperei. "O Miguel está estável agora," ele disse. "A febre baixou com medicação. Ele está descansando dentro com a mãe." Senti o peito afrouxar de um jeito que eu não havia percebido, que estava apertado até o momento em que afrouxou. "E o tratamento?" perguntei. O médico respirou fundo. "O caso dele é sério, eu não vou mentir para você, mas tem tratamento. O protocolo que ele precisa está disponível, e quanto mais cedo a gente começa, melhores as chances." Ele me olhou direto. "O doutor Geraldo disse que o senhor vai cobrir os custos." "Vou." Ele ficou me olhando por um segundo, com aquela expressão de médico que já viu muita coisa e que desenvolveu um senso razoavelmente bom para distinguir o que é real do que é impulso de momento. "São custos significativos," ele disse. "Eu sei." "E o senhor tem certeza?" Não era pergunta, era a verificação. "Tenho certeza," respondi. Ele assentiu uma vez. "Então, vou preparar o plano de tratamento ainda hoje. Vou precisar de alguns dias para organizar o início. A Helena vai precisar trazer o Miguel aqui na cidade durante o período do tratamento, o que significa que ela vai precisar de algum lugar para ficar." Aquilo eu não havia pensado ainda. A casa de Helena ficava a quase 90 quilômetros. Fazer aquela viagem de ida e volta toda semana com um menino em tratamento não era viável. Não com a caminhonete do seu Valdecir, que havia superaquecido na metade do caminho, não com estrada de obra, não com o estado em que Miguel estava. "Vou resolver isso," disse. O médico me olhou de novo com aquela expressão avaliativa. "O senhor conhecia essa mulher antes de ontem?" ele perguntou. "Não." Ele ficou quieto por um segundo. "Mundo estranho,"
Ele disse por fim, não com ironia, mas com aquela observação genuína de quem passou anos vendo o pior e o melhor das pessoas e ainda se surpreende quando o melhor aparece. Voltou para dentro. Fiquei na sombra do ficus. Tirei o celular e comecei a pensar em quem ligar para resolver a questão de moradia. Tinha uma prima em Goiânia que havia oferecido o quarto de hóspedes alguma vez, mas Goiânia era longe demais. Precisava de algo na própria cidade. Pensei em algumas pessoas que conhecia, fui eliminando as que não tinham espaço ou as que eu não me sentiria confortável pedindo um favor desse tamanho. Lembrei da Dona Perpétua. Dona Perpétua Andrade era viúva como eu, uns 70 anos, que havia sido amiga de Conceição por mais de 30 anos. Morava numa casa de 4 quartos sozinha, desde que os filhos haviam saído, e sempre reclamava que a casa estava grande demais. Era uma mulher de coração grande e língua direta, que não fazia favor pela metade e que não precisava de muito contexto para dizer sim quando o sim era necessário. Liguei para ela. Ela atendeu no primeiro toque com aquela voz forte de mulher acostumada a comandar casa. Antônio, quanto tempo? Que foi? Contei a situação em linhas gerais. Uma mãe com filho doente, tratamento na cidade, precisavam de lugar para ficar durante o período. Não dei todos os detalhes, dei o suficiente. Dona Perpétua ficou quieta por exatamente 3 segundos. Manda elas aqui, ela disse. Tenho 2 quartos vagos e comida todo dia. Dona Perpétua, podem ser semanas. Antônio, eu falei, manda elas aqui. Você está me ouvindo mal? Quase sorri. Estou ouvindo bem. Obrigado. Não agradece não. Manda logo. Desliguei. Entrei no consultório. A recepção era simples, com cadeiras de plástico e uma mesa pequena com uma moça jovem, que me indicou a sala onde Helena e Miguel estavam. Bati levemente na porta aberta antes de entrar. Miguel estava deitado numa maca estreita coberto com um lençol fino, com uma compressa na testa e os olhos abertos. Helena estava sentada numa cadeira do lado, com a mão do filho na dela, e virou quando eu entrei. Os olhos dela estavam vermelhos, mas diferentes do vermelho da véspera. Não era o vermelho do choro seguro. Era o vermelho do choro que havia saído, que havia sido finalmente liberado depois de um tempo longo demais segurado, e que havia deixado no lugar uma leveza que antes não estava lá. Miguel me viu entrar e fez aquele quase sorriso de novo. O senhor do cavalo. Ele disse com a voz fraca, mas com aquele tom de criança que reconhece e fica satisfeita de reconhecer. Eu mesmo, respondi. Como você está? Melhor, ele disse. E depois de uma pausa, a injeção doeu. Injeção dói mesmo. O médico disse que eu sou corajoso. O médico está certo. Miguel olhou para o teto por um momento. O senhor acha que cavalo tem medo de injeção? Aquela pergunta saiu de um lugar tão inesperado que eu precisei de um segundo para acompanhar o raciocínio de 5 anos que havia chegado ali. Acho que sim, respondi. Mas cavalo não fala, então a gente nunca tem certeza. Ele considerou aquilo com seriedade. Quando eu ficar bom, posso ver o cavalo? Olhei para Helena. Ela estava me olhando com aquela expressão que eu não conseguia classificar completamente, que era gratidão, mas era mais do que gratidão, que era aquele reconhecimento de uma pessoa que olha para outra e entende que houve um momento em que tudo poderia ter sido diferente e não foi. Pode, respondi para Miguel. Quando você ficar bom, você vai lá na fazenda e conhece o Relâmpago pessoalmente. O menino fechou os olhos com aquela informação, como se fosse guardar ela num lugar seguro para não perder. Relâmpago, ele repetiu baixinho, saboreando o nome.
Ficou quieto depois disso, e em poucos minutos o cansaço levou ele para um sono mais tranquilo do que qualquer sono que eu havia visto nele até ali, um sono que tinha uma qualidade diferente, uma qualidade de corpo que recebeu o que precisava e agora podia finalmente descansar de verdade. Helena se levantou da cadeira devagar, cuidando para não fazer barulho, e saiu da sala comigo. Ficamos no corredor estreito do consultório, ela de um lado e eu do outro, com a porta entreaberta entre nós e o barulho baixo do sono de Miguel do lado de dentro. O médico explicou o tratamento. Ela disse em voz baixa. Ele me contou o essencial. Vai ser um período longo. Vai. Ela olhou para as mãos por um momento, mas ele disse que tem chance real. Tem. Ela respirou. Tem um lugar para vocês ficarem durante o tratamento, disse. Uma amiga que morava com minha esposa mora aqui na cidade. Tem espaço e está esperando vocês. Helena me olhou. O senhor já resolveu isso? Já. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para mim com aquela expressão que eu já conhecia de entender uma coisa que ainda parecia grande demais para caber. Antônio, ela disse. Era a primeira vez que ela usava meu nome. Não o senhor. Antônio. Eu não sei como agradecer uma coisa assim, ela disse. Não existe palavra do tamanho certo para isso. Não precisa de palavra, respondi. Precisa sim. Os olhos dela estavam firmes, diferentes do choro da véspera. Eu tentei roubar o seu cavalo. Eu entrei na sua propriedade, peguei um animal que não era meu e estava fugindo quando você me encontrou. Você tinha todo o direito de chamar a polícia. Tinha. Por que não chamou? Pensei naqueles olhos vermelhos e cansados na estrada de terra, naquela frase curta e direta que havia caído no silêncio do cerrado como pedra em água parada. Porque meu filho vai morrer. Porque você me olhou nos olhos, disse. E eu vi que aquilo não era maldade. Era desespero, e desespero de mãe eu não consigo tratar como crime. Ela abaixou o olhar por um momento. Quando levantou, havia uma firmeza nela que eu reconheci como algo que estava sendo construído ali mesmo, naquele corredor, naquele momento. Eu vou pagar o senhor de volta, ela disse. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou pagar cada centavo. Não estou pedindo esmola, estou pedindo emprestado. Tudo bem, concordei. Falo sério. Eu sei que fala sério. Ela me olhou por um segundo, verificando se eu estava sendo condescendente ou se estava sendo honesto. Devia parecer honesto porque ela assentiu. Então está combinado, ela disse. Está combinado. Ficamos em silêncio por um momento. Os dois no corredor estreito com o barulho baixo do sono de Miguel do lado de dentro, o sol de meio-dia entrando pela janela pequena no fim do corredor e jogando um retângulo de luz amarela no chão de cerâmica. A sua esposa, Helena disse de repente, baixinho. O senhor mencionou ela ontem. Que perdeu ela? Perdi. 6 anos atrás. Como ela era? A pergunta me surpreendeu pela simplicidade direta dela, pela ausência de cerimônia. Pensei por um momento. Era do tipo que transformava qualquer lugar que entrava, disse. Chegava numa sala e a sala ficava diferente, não pelo barulho, não pela presença física. Era outra coisa, algo que ela carregava e que ficava um pouco no lugar depois que ela saía. Helena ficou quieta ouvindo. Ela teria gostado de você, disse. Teria gostado da forma como você não desistiu do Miguel. Helena desviou o olhar por um momento. Quando voltou, os olhos estavam brilhando, mas ela segurou. Ela criou um homem bom, Helena disse. Fiquei sem resposta para aquilo. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque às vezes a coisa certa a fazer com uma frase que chega do jeito certo é simplesmente recebê-la e ficar quieto com ela por um momento. Fiz exatamente isso. Do lado de dentro do quarto, Miguel fez um pequeno som no sono,
um murmúrio sem palavra, e depois voltou ao silêncio. Os dois olhamos para a porta ao mesmo tempo, e por um momento, naquele corredor estreito de um consultório de interior, com o sol do meio-dia entrando pela janela pequena, existiu uma calma que não estava lá horas atrás, que não estava lá na véspera, que havia sido construída aos poucos por uma sequência de coisas certas, feitas no momento certo. Uma calma que tinha o tamanho exato do que havia passado para chegar até ela. O que o cerrado guarda. Voltei para o cerrado no fim da tarde. Deixei Helena e Miguel instalados na casa da Dona Perpétua, que os recebeu do jeito que eu sabia que ia receber, com a porta aberta, café passado, e aquela autoridade gentil de mulher que sabe cuidar de gente sem fazer ninguém se sentir menos por precisar de cuidado. Quando saí de lá, Miguel estava sentado à mesa da cozinha da Dona Perpétua, com um copo de suco na frente, ainda fraco, mas com os olhos abertos e curiosos, olhando ao redor daquela casa cheia de objetos e plantas e fotografias nas paredes, como criança que chegou num lugar diferente de tudo que conhecia e ainda não decidiu o que acha. Helena ficou na porta me vendo ir. Não disse nada quando me despedi. Só levantou a mão uma vez, um gesto simples, e ficou parada na soleira até eu virar a esquina. Peguei a caminhonete do seu Valdecir e fiz o caminho de volta. A estrada no fim da tarde tem uma qualidade diferente da estrada de manhã. De manhã ela é promessa, é ida, é o que está à frente. No fim da tarde, ela é outra coisa, é retorno, é o que ficou para trás sendo processado devagar, enquanto os quilômetros passam embaixo dos pneus. O sol estava descendo no lado direito da estrada, aquele laranja pesado do fim de tarde goiano, que eu havia visto tantas vezes que deveria ter parado de me atingir, mas que por algum motivo nunca parou completamente. Parei na fazenda do seu Valdecir antes de ir para a minha. Ele estava no terreiro quando cheguei, sentado no banco de madeira da varanda com um copo de água, como homem que terminou o dia e está fazendo o que o dia terminar pede, que é sentar e não fazer nada por um tempo. Desci da caminhonete e fui até ele. Trovão estava no pasto do lado da casa, com os outros cavalos dele, e me viu chegar e veio até a cerca do mesmo jeito que sempre faz. Chegou. O seu Valdecir disse. Cheguei. Obrigado pela caminhonete. O menino ficou bem? Contei o essencial. O seu Valdecir ouviu sem interromper, do jeito que homem velho de interior ouve história que tem peso, com aquela atenção quieta de quem sabe que certas coisas merecem silêncio enquanto estão sendo contadas. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento olhando para o pasto. Você fez a coisa certa. Ele disse por fim, fiz o que tinha que fazer. Nem sempre é a mesma coisa, ele respondeu. Fiquei parado um segundo com aquilo. O seu Valdecir era desse tipo de homem que fala pouco, mas que quando fala acerta o ponto sem precisar de rodeio. Fui até a cerca, passei a mão no pescoço de Trovão. O cavalo ficou quieto com o contato, as orelhas relaxadas, o corpo inteiro numa calma que cavalos bons têm quando estão com quem conhecem. Você esperou bem, disse para ele. Ele bufou baixinho. Peguei as rédeas, abri a cerca, montei, despedi do seu Valdecir com um aceno e ele levantou o copo em resposta, que era o jeito dele de dizer até mais. Fui pela trilha de volta para a minha fazenda, com o sol quase no horizonte e o cerrado inteiro tingido daquele laranja que transforma tudo em outra coisa por alguns minutos antes de escurecer. As sombras das árvores baixas se esticavam pelo chão de terra vermelha como dedos compridos apontando para o leste. E os pássaros da tarde faziam aquele barulho de fim de dia que é diferente do barulho da manhã, mais quieto, mais encerrado. Trovão andava no passo que ele escolhe quando não está com pressa, aquele passo largo e regular, que come distância sem parecer que está correndo, o passo dele de caminho conhecido. Fui pensando. Pensei no Miguel de olhos escuros e curiosos, perguntando se cavalo tem medo de injeção.
Pensei na Helena, de ombros curvados na cozinha quase vazia, chorando em silêncio, enquanto o filho não via. Pensei na estrada de obras, e no radiador superaquecendo, e nos 20 minutos parados no posto, com o relógio na cabeça e o sol batendo no asfalto. Pensei no corredor estreito do consultório, e na luz amarela entrando pela janela pequena, e naquela calma que havia aparecido do nada, no meio de tudo aquilo. Pensei em Conceição. Pensei nela do jeito que penso, quando algo acontece que ela teria gostado de saber, quando eu quero contar alguma coisa e não tenho para quem contar. É uma sensação específica, que 6 anos não apagaram e que eu parei de tentar apagar, porque percebi que ela não vai embora, e talvez não precise ir. Ela teria gostado de saber sobre aquela tarde. Teria ouvido tudo do começo ao fim, sentada na cadeira da cozinha, com o café esfriando na caneca, porque ela esquecia de tomar quando estava prestando atenção em alguma coisa. E quando eu terminasse, ela teria ficado quieta por um momento e depois teria dito alguma coisa simples e certa que organizava tudo o que eu estava sentindo numa frase só. Ela era assim. Sabia encontrar a frase certa para a coisa certa na hora certa. Eu ainda estava aprendendo a fazer aquilo sozinho. Cheguei na minha fazenda quando o sol estava nos últimos minutos acima do horizonte. Aquele momento muito curto em que a luz fica quase horizontal e faz tudo parecer dourado, de um jeito que dura pouco e que por isso mesmo você presta atenção quando aparece. Os peões já tinham ido embora. O terreiro estava quieto. Os cachorros vieram até mim quando desci de Trovão, o Farofa e a Pretinha, que me farejaram as botas e foram embora satisfeitos com a verificação. Dessalhei Trovão, levei até o pasto, soltei. Ele foi devagar até a cerca do fundo e ficou parado olhando para o cerrado, do jeito que cavalo faz quando está bem e não precisa de mais nada do que estar parado olhando para o que está à frente. Relâmpago estava do outro lado do pasto. Quando me viu, veio andando na minha direção com aquele porte que ele tem, aquela elegância de animal que sabe que é bom e carrega isso sem arrogância, simplesmente como parte do que é. Chegou até a cerca e encostou o focinho no meu braço, do jeito de sempre. Fiquei com a mão no pescoço dele por um tempo. Você quase virou outra história, disse a ele. Ele ficou quieto com a minha mão ali. Mas ficou com o fim que precisava, completei. Entrei na casa. A cozinha estava do jeito que eu havia deixado de manhã, com a caneca do café ainda na pia e o fogão a lenha frio. Botei lenha, acendi, coloquei a chaleira para esquentar. Enquanto esperava, sentei na cadeira da mesa, a mesma cadeira onde sempre sento, e fiquei olhando para a janela que dava para o terreiro. O céu estava ficando roxo lá fora. Depois, escuro. As primeiras estrelas apareceram enquanto o café passava. Aquelas estrelas do cerrado que aparecem antes das outras, porque lá não tem luz de cidade competindo com elas. Tomei o café de pé na janela, olhando para o terreiro escuro e para o pasto além dele, onde eu via as formas escuras dos cavalos parados na noite, com aquela calma que cavalos têm quando estão em lugar seguro. Pensei no que o seu Valdecir havia dito, nem sempre é a mesma coisa. Fazer a coisa certa e fazer o que tem que fazer não serem a mesma coisa. Aquilo ficou em mim com o peso de frase que você ouve e guarda sem saber ainda onde vai usar, mas sabendo que vai usar. Naquela tarde eu havia feito os dois ao mesmo tempo, e talvez fosse isso que fazia a diferença. Não só agir, mas agir no momento certo, pelo motivo certo, com os olhos abertos o suficiente para ver o que estava na sua frente antes de decidir o que fazer com isso. Conceição sempre disse que solidão de verdade não é não ter ninguém ao redor. É não ter para quem olhar quando algo acontece que importa. É passar por um momento que muda alguma coisa em você e não ter um rosto do outro lado que receba isso junto. Eu havia passado 6 anos sabendo o que ela queria dizer.
Naquela noite, eu ainda estava sozinho na casa, com o silêncio nos cantos e a cama larga e o café tomado de pé na janela. Isso não havia mudado. Mas algo havia mudado de qualquer forma, algo que não tinha nome fácil, que era mais parecido com uma direção do que com um destino. Havia uma mulher numa casa da Dona Perpétua que havia prometido pagar cada centavo do que eu havia emprestado. Havia um menino começando um tratamento que tinha chance real. Havia um cavalo no pasto que havia quase ido embora e que estava agora parado na cerca do fundo, olhando para o cerrado com aquela calma de animal que está onde precisa estar. E havia eu, Antônio, 53 anos, fazendeiro viúvo do interior goiano, que havia saído para checar cerca numa tarde comum e voltado diferente de um jeito que só o tempo ia mostrar o tamanho. Lavei a caneca na pia, apaguei a lamparina da cozinha. Fui até o quarto, sentei na beira da cama, tirei as botas. Fiquei por um momento sentado ali no escuro, com as botas na mão, ouvindo o cerrado lá fora, aquele silêncio cheio de som que só o interior tem, grilos, vento, algum animal distante, a madeira da casa que estala quando esfria. Deitei, fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo, a última coisa que pensei antes de dormir não foi no silêncio da casa. Foi em Miguel, perguntando se cavalo tem medo de injeção. E eu quase sorri. E dormi. 3 semanas depois, recebi uma ligação da Dona Perpétua. Antônio, ela disse com aquela voz que não mudou em 30 anos. Seu menino está fazendo progressos. O médico está satisfeito com o início do tratamento. Fiquei quieto por um segundo. Ele não é meu menino, disse. Não seja bobo, ela respondeu e desligou. Fiquei olhando para o celular na mão por um momento. Depois fui até o pasto. Relâmpago estava perto da cerca. Encostou o focinho no meu braço como sempre. Quando ele ficar bom, disse para o cavalo, ele vem te conhecer pessoalmente. O cerrado estava quieto ao redor. O sol descia do mesmo jeito que sempre desce naquela hora. Aquele laranja pesado e lento que não tem pressa, que pinta tudo com a mesma luz antes de ir embora. Mas naquela tarde ele parecia diferente. Não o sol. Eu,